Em geral, com o Zilni, uma noite poderosa e gloriosa. Aqui está o terceiro vídeo sobre Oreshnik, aquele usado no ataque a Kiev, ou melhor, Bila Tserkva. Novamente sobre as consequências. Falei do desejo inicial de atacar, depois do que filmei à noite durante o ataque e agora das consequências, após reunir muitas informações. E a informação, devo dizer, é extremamente interessante, embora muitos não acreditem. Mas o assunto também é do nosso interesse. Vamos tratar disso de forma prática, ou melhor, vamos assistir. Veja antes o que a mídia ucraniana divulga. Ataque massivo da Federação Russa à região de Kiev, mortos, dezenas de feridos e o míssil Oreshnik. Na noite de 24 de maio, o exército da Federação Russa realizou um dos ataques mais massivos. Na capital, 2 pessoas morreram e o número de feridos chegou a 56. Isso foi informado por Klitschko. Enfim, onde quer que estejam, que se recuperem, sem nenhum sarcasmo, é claro. Depois fala-se sobre a quantidade de todos esses mísseis. Um míssil balístico, que é o Oreshnik, 2 aerobalísticos, Kinzhal, 3 antinável, muita coisa. E eu calculei mais ou menos com a ajuda do ChatGPT, quanto mais ou menos, claro que ninguém sabe o valor exato dos mísseis, mas aproximadamente, segundo várias estimativas, quanto custou esse disparo todo. Se esses dados forem corretos, são 600 drones de ataque, 54 mísseis de cruzeiro, KG-101 e mísseis balísticos Iskander, outros e o Oreshnik, então os números KG-100 e 1. Mísseis balísticos Iskander e outros, além do Oreshnik, então os números são enormes, de 300 milhões de dólares até 1 bilhão. Por mais que eu insistisse, o ChatGPT não dava menos. Consultei outras fontes para conferir, mas não dá para dizer exatamente. Isso confere. Com esse dinheiro, dava para reconstruir vários bairros residenciais em Bakhmut, que está bloqueada. Eu olhei de novo quanto isso custaria. Naturalmente, do lado ucraniano, também estão sendo gastos enormes quantias, e são dos contribuintes europeus. Se todo o dinheiro gasto diariamente na guerra fosse liberado, daria para fazer muita coisa boa. E poderiam voar até a Lua, reconstruir essas cidades que agora estão destruídas e até viver como pessoas de verdade. Mas não, vamos continuar lutando, lutando e lutando. E esse ataque, esse disparo que lançaram, que inicialmente diziam que atingiria a Bankova, a ilha e assim por diante. Também falaram sobre atingir centros de tomada de decisão, mas acabou caindo em qualquer lugar. Menos ao que parece, nos próprios centros de tomada de decisão. Aqui dá para discutir e especular, mas por enquanto existem vídeos e fotos, inclusive totalmente não oficiais, do que foi atingido. Mas, por exemplo, aqui tem uma super fábrica subterrânea, que, vamos primeiro olhar como foi o impacto do míssil, como isso parece assustador. É isso aí, ou seja, eu tenho conhecidos em Kiev, dizem que foi tenso. O que aconteceu à noite, não dava para dormir. Não só dormir, mas viver normalmente era impossível. Agora, os centros de tomada de decisão. Aqui tem um vídeo de uma família que filmou o ataque. Não foi com Oreshnik, mas com um míssil balístico no centro residencial e de luxo. Aqui temos um buraco no pátio. É isso. Acabou. Pois isso é atacar diretamente o Spetkin. Trinity, este é um complexo residencial de luxo. E eu perguntei para todo mundo. Dizem, não, só nos centros de tomada de decisão. Lá debaixo desses prédios residenciais estão escondidos centros de tomada de decisão. Debaixo dessas, sei lá, escolas também estão escondidos centros de tomada de decisão em todo lugar. Parece que se há um buraco ali, provavelmente acertaram de propósito, como dizem nos mais de 1000 comentários. Meu Deus, quando li tudo aquilo. Olha, por alguns comentaristas eu sinto vergonha, sinceramente, como ser humano. Alguns fazem perguntas bem razoáveis, respeito para esses, para quem pergunta sem palavrões, sem nada disso, sem crueldade, respeito para esses. Então vamos dar uma olhada no que temos de centros de tomada de decisão debaixo da terra. Talvez tenha sido aqui uma fábrica de produção, talvez de armas nucleares ou de algum tipo de flamingo cor-de-rosa. E aí a moça está andando, aquele mesmo buraco no teto, a moça está andando por esse centro. Explodiu, outra ali também ficou queimada. Ela foi queimada. Provavelmente é o complexo subterrâneo da Yuzhmash. Há muitos tipos de carros aqui, caros e baratos. Tenho curiosidade se a seguradora paga a indenização. Aliás, quem já testemunhou casos parecidos
ou tem conhecidos, ou Deus me livre, é vítima disso, quero dizer, do seu patrimônio. Me digam, a seguradora paga nesses casos? Porque, bom, um carro hoje em dia é muito caro. E se isso ainda não é pago, então surge a pergunta: como proteger seu patrimônio dessa forma? Você. Então vamos lembrar que... Sim, não me lembro, provavelmente. Aqui está aquele buraco. É claro, pode-se dizer que tudo isso é encenado, mas se formos falar assim, também podemos pegar a opinião do outro lado de que os agentes do centro de recrutamento são alguns atores da Mosfilm e aqueles que eles embelezam também são da Mosfilm. E tudo isso foi encenado pela Mosfilm, aparentemente. E isso aqui, Kiev, foi encenado pelo Kiev Film. Se formos dizer que isso também é armação. Você entende, né, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é foda, gente. Sim, muitos carros foram danificados aqui. Novamente, foi um estacionamento subterrâneo em um condomínio de luxo onde atingiu o primeiro. E esse BMW também, ainda por cima com placas legais. Bom, o BMW teve sorte. Sim, e também houve outro impacto no centro de tomada de decisões, ainda mais central. Foi justamente em Belaya Tserkov, onde caiu o mesmo Oreshnik. Aqui nos comentários aparece a opinião de que não era o Oreshnik, mas tanto as autoridades russas quanto as ucranianas afirmaram que era o Oreshnik. Se os comentaristas entendem melhor, tudo bem. Se algum deles já lançou mísseis Oreshnik, sabe como são todos os impactos. Pelo que eu vi, existem diferentes modificações. E nem todos eles são de ferro fundido, com projéteis de ferro fundido, que atingem velocidade supersônica. Se um projétil desses atingisse tal velocidade e fosse preenchido com outro material, sem ser radioativo, os resultados seriam diferentes. Nesse caso, ele não chegaria ao destino com isso. Enfim, podemos falar sobre isso nos comentários novamente. Escrevam aí o que vocês acham sobre esse assunto. Bem, enfim, aqui temos um complexo de garagens. Quero dizer, um centro de tomada de decisões da OTAN. Lá com oficiais de elite, é exatamente isso que aparece no vídeo. E isso não é... Essas imagens foram feitas por um cidadão comum, aliás. Centro mesmo, é centro. Foi destruído pra valer, claro. Não no sentido de que é bom, mas no sentido de que a destruição foi muito grande. Aqui tem até uma cratera, mostrando que a explosão foi muito forte. Mas de novo, se tudo isso custava até $1 bilhão e destruíram alguns prédios residenciais, estacionamentos e esse complexo de garagens, surgem muitas perguntas. É isso aí. E o que vem depois? Depois, naturalmente, começaram as manifestações de indignação. E aqui está dizendo que eu ainda vou mostrar as fotos. Aqui eu juntei, olha, fotos do centro comercial. À esquerda está o que já mostrei. Assim se apaga incêndio em prédio residencial. É claramente um centro de tomada de decisões. Aqui está um oficial da OTAN. Desculpe pelo humor negro. Depois começaram as destruições, muitos foram afetados. Estes também são oficiais da OTAN, mais precisamente, o carro. E aqui também, ao que parece. E a quadra de tênis, ou seja, o local onde oficiais da OTAN se divertiam, também foi destruído. O que fizeram na Europa? Responderam de forma dura. Bem, aqui, como sempre, expressaram preocupação. Disseram que isso não é certo. Traçaram mais uma linha marrom. E essa mesma coalizão de todos esses poderosos e ávidos, quero dizer, desejosos, bem, na verdade não podem fazer mais nada. Porque, bem, o que vocês vão fazer? O que estão fazendo? Segundo eles, o ataque noturno da Rússia com o míssil balístico Oreshnik contra alvos civis na Ucrânia gerou forte reação dos líderes da União Europeia. Um arrepio percorre nossos ossos e músculos. Esses grandes líderes estão insatisfeitos, o que é um verdadeiro horror. Na União Europeia, as ações do Kremlin foram chamadas de escalada imprudente e tática de intimidação. Vale lembrar que agora há uma escalada mútua. O que digo é que vivemos uma roda de violência. Existe a roda de Samsara, mas aqui é só violência. Uns atacam uns, outros dizem que agora vão se vingar. O mesmo pode ser visto nos comentários, novamente no canal. Agora vamos revidar, e nós também vamos revidar contra vocês. Mas aqui podemos reformular, não reformular, mas lembrar aquele pensamento que foi dito por um taxista, acho que de Nova York. Não sim, do Brat 2, que as pessoas eram gente como a gente, e se tornaram...
Bem, se tornaram o que se tornaram. E isso acontece de muitos lados e em muitos países. Causa surpresa de ambos os lados quando começam a zombar das mortes. Aí começam a lembrar: ah, vocês fizeram isso com a gente, e nós fizemos aquilo com vocês, e vocês aquilo. Ah, sim, e aí nos dizem o seguinte: o ataque massivo da Rússia contra a Ucrânia na noite passada demonstra a crueldade do Kremlin e seu desprezo tanto pela vida humana quanto pelas negociações de paz. O terror contra a população civil não é força, é desespero. Desespero! Declarou enfaticamente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Depois, Kaja Kallas traçou mais uma linha marrom, afirmando que o uso do novo míssil representa uma tática de intimidação e um jogo imprudente à beira de uma guerra nuclear. Novamente do lado da Europa, acho que foi a Letônia ou a Lituânia que recentemente sugeriram: e se a gente tomar Kaliningrado? Vocês aí perderam completamente o juízo? Depois começam de novo as respostas. Agora já do outro lado, do lado ucraniano. E aqui, um representante militar nos conta que o SBU atingiu uma estação que abastece Moscou com combustível. E já começou a se expandir para a região de Vladimir, na Federação Russa, conta aqui a operação especial. Dessa estação, da segunda, desculpe, não sei onde pôr a ênfase. Um nó-chave no sistema de oleodutos da Federação Russa, a estação bombeia principalmente diesel vindo das refinarias de petróleo. Ela liga o centro do país aos portos de exportação e consumidores internos. O fornecimento de combustível aos grandes depósitos de petróleo ao redor de Moscou depende dessa conexão, ou seja, mais um objeto de infraestrutura. Depois, a Ucrânia também declara que atingiu um terminal de petróleo e navios da Federação Russa nas últimas 24 horas. Novamente, o alvo foi o cais de carregamento de petróleo do terminal Tomaneftgaz, no vilarejo de Volna, na região de Krasnodar. Lá, danificaram o braço de carregamento de petróleo. Esse, novamente, é um dos principais pontos de exportação de petróleo e gás. Instalações petrolíferas. E aqui, aparentemente, o grande volume de entregas deve diminuir por um tempo. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram com drones na região de Borizia. Enfim, drones estão voando, de um lado e do outro. E também há notícias não muito boas do outro lado. Aqui sobre Trump e sobre o Irã, que novamente afeta a vida de muitos de nós. Dizem que Trump está perto de fechar um acordo com o Irã sobre o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e o Irã nos dizem para avançar em direção a um acordo que prevê uma extensão de 60 dias do cessar-fogo. Durante esse período, vivemos um paraíso. O Estreito de Hormuz aberto, Irã vendendo petróleo livremente e as partes se sentam à mesa para negociar a limitação do programa nuclear iraniano. E dizem que o acordo pode ser anunciado já no domingo. Ou seja, hoje ele já deveria ter sido anunciado, mas por enquanto, nada aparece nem na mídia oficial, nem na não oficial. Dizem que tudo isso vai apoiar a economia iraniana, mas ao mesmo tempo facilita a situação no mercado mundial de petróleo. Respirar vai ficar mais fácil, respirar vai ficar mais alegre, e viver será maravilhoso. E a qualidade, aparentemente, e o nível de vida de todos nós vai melhorar. Mas isso seria bom, se fosse verdade. E hoje, Trump escreveu, já neste domingo, hoje ele escreveu que, desculpem, mas não, as negociações estão indo de forma construtiva. Vou mostrar para vocês no Telegram agora. As negociações seguem de forma ordenada e construtiva. Eu, ou seja, Trump, informei meus representantes para não apressarem o acordo da nossa parte por agora. O bloqueio permanecerá em pleno vigor e efeito até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado. Nenhum dos lados deve ter pressa, mas acontece que se eles não tiverem pressa, então, no futuro próximo, nenhum acordo será feito, nada será assinado. E, consequentemente, o petróleo vai continuar subindo de preço, Trump continuará não participando de nenhum processo de paz, nem das negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia seguirá atacando a infraestrutura petrolífera russa. A Rússia vai fazer o mesmo em relação à infraestrutura energética e, digamos assim, de água e esgoto da Ucrânia. A destruição mútua continua avançando cada vez mais. E é especialmente, entre aspas, claro, agradável ver comentaristas que apoiam tudo isso. E agora nós, e nós, e nós. Assim como teve um episódio em Maziânia, em que os aposentados estavam indo, e eu na época da União Soviética, bem, mais ou menos assim, também parecem esses comentaristas. Até agora, não se vê nada de bom. Bem, o que fazemos nesse contexto? Vamos olhar nossos líderes, pois já se juntaram muitos. Ah, alguém tem que...
Porque como podemos deixar de lado pensadores tão poderosos, luminares do pensamento, que trazem progresso para essa nossa vida, para a sua e para a minha? E simplesmente não lembrar disso? Eles, essas pessoas, querem ser ouvidos, e claro que nós vamos vê-los. Quem será o primeiro? Chá? O especialista Chá. Aquele. Chá gritou com a jornalista que o convidou para o estúdio dela e que se permitiu interromper tamanha grandeza. De novo, esse é um orador para os séculos. Os lábios de ouro de Disraeli não valem nada, comparados às habilidades orais. Digo, oratórias desse personagem. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Ontem saiu uma notícia de Mikhail Fedorov sobre Mikhail. Fedorov é o atual ministro da Defesa da Ucrânia, que era um especialista em TI, desenvolveu o mesmo dia lá e a reserva, e no geral, quase tudo. Que a Ucrânia desenvolveu sua própria bomba aérea guiada. Hoje aparece a informação de que a bomba aérea guiada ucraniana custa cerca de 3 vezes menos do que os kits americanos. Que jornalista bronzeado provavelmente se bronzeou em algum lugar na linha de frente, ou talvez seja aquele rodapé atrás dele, ou algo assim. Não é rodapé, como é que chama? Aquilo que colocam. Bom, laminado, isso, o laminado projeta uma sombra parecida, mas ele está bronzeado. E em geral, quais perspectivas a nova bomba aérea guiada de fabricação ucraniana abre para as nossas forças armadas? Bom, vai bombardear, obviamente vai explodir, provavelmente, e principalmente vai explodir os orçamentos daqueles que destinam dinheiro para a produção desse armamento. E nós não temos nenhum avião de combate que possa lançar 3 toneladas. Então por que vocês criaram a bomba ou o avião para transportá-la? Vocês a montaram e depois não ficou claro como vocês iriam levantá-la no ar. Isso faz sentido. Eu não sei como reagir a isso. É como construir um porta-aviões no deserto do Saara e depois dizer que não há como transportá-lo. Vamos fazer daqui uma ilha terrestre e dar algum nome para ela. Isso é absurdo, eu não sei, é simplesmente engraçado. Tem mais alguém aqui com a gente? O porta-voz Koval. Também é um personagem heróico. Esse porta-voz claramente faz de conta que é ou um lenhador canadense ou um personagem com uma camisa de mangas amarradas ao redor do corpo. E ele fala de tudo um pouco. Isso... A guerra só vai acabar quando a Federação Russa, com seus regimes políticos atuais e dentro de suas fronteiras atuais, deixar de existir. Só então desaparecerão suas pretensões agressivas. Entendi. Bom, aqui está claro. Esses personagens não dizem nada diferente mesmo. Se for assim, sim. Todos nós agora vamos cravar os dentes no corpo do inimigo. Depois temos outro personagem, que aliás é o mesmo, contando sobre Melnik, esse personagem da época do século XX. E ele conta que esse túmulo precisa ser urgentemente reenterrado. A jornalista está sentada em um quartinho com um lustre bonito e presta atenção. Ela presta atenção nessas palavras. Os restos de Andrei Melnik, líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, e de sua esposa foram trazidos para reenterro na Ucrânia. Por que agora? E por que não? Esse é um tema importante. E por que não? Pode ser agora, pode ser depois, pode não ser agora, mas depois está ótimo. Assunto atual que deve ser tratado pelo Estado e comunicado à população para entendimento. Mas por que comunicar isso às pessoas? Que alguns ossos serão transferidos para a Ucrânia? Nos desculpe, claro. Mas tanto os ucranianos na Ucrânia quanto os ucranianos fora da Ucrânia não estão preocupados com os ossos de algum personagem que nem todos conhecem. Eu, por exemplo, só fiquei sabendo dele agora. Algum Melnik que fez algo no passado. Eu conheço outros nacionalistas de lá. Sobre esse, sinceramente, nunca ouvi falar e, para ser honesto, nem teria ouvido se isso não estivesse sendo falado agora. Em todas as telas. Por que fazem isso? Talvez tentem abafar o escândalo de corrupção, mas não é possível abafar algo assim. Ou talvez seja outro motivo. É impossível entender. Por que isso é importante? Porque os túmulos eles só podem realmente estar seguros no território da Ucrânia. Aham, ótimo. Então vamos transferir todos os túmulos para o território da Ucrânia. Não bastam os hectares desses oficiais e soldados mortos na guerra. Vamos transferir também os de outros. Genial, simplesmente. Só o Estado ucraniano pode garantir a preservação. Entendi. Sim, especialmente se levarmos em conta quando destruíam os túmulos dos soldados desconhecidos na Grande Guerra Patriótica, a garantia é simplesmente ótima. Bom, isso é compreensível, sim. Depois, quem temos aqui? Aqui temos um docinho. Esse faz umas declarações meio cruéis. Diz que,
Já tem sinais de rebelião. Em torno do Putin já há sinais de rebelião. Ou não é do Putin. Algo semelhante está para acontecer. Um motim, na sua opinião? De onde ele pode saber? Isso que me interessa. Bom, de onde? Lê o jornal Pravda, lê o jornal Speedinfo. Argumentos e fatos, o quê? De onde vêm as fontes? Talvez ele tenha algum tipo de informação privilegiada na alta cúpula da liderança da Federação Russa. E se não tiver, então qual é o sentido? Da mesma forma, podem me perguntar: o que você acha? Lá na Rússia tem isso ou aquilo? Eu vou dar alguma opinião e por aí vamos. O principal é que paguem o cachê. 100 centenas. Bom, tudo bem, acreditamos de bom grado. Especialmente se você abrir bem os olhos assim, imediatamente causa confiança, simplesmente na hora. 100 centenas. Acredite em mim, lá todos, o círculo próximo dele está convencido e insatisfeito com o que está acontecendo agora. E a única coisa sobre a qual há discussão lá é como o Putin vai sair disso, porque eu ainda prevejo que ele não vai sair vivo disso, a luta está acontecendo, criticam o Putin abertamente, criticam o governo e assim por diante, e coisas do tipo. Isso significa que o sinal chegou. Existem alguns acordos predeterminados. E onde está a crítica? Dizem que criticam, mas quem? Quando? Pode dar nomes, senhas, endereços? Quem critica? Por quê? Com que objetivo criticam? O que exatamente criticam? Até mesmo todos os detalhes que exigem nossa atenção. Ele tem 100% de certeza de que neste ano veremos mudanças. Perdão, ele tem certeza absoluta. Tio, desculpa, mas você não é ninguém pra nós. E o seu nome pra nós também não significa nada, pra ser mais exato. Não importa sobre o que você fala, é preciso ter pelo menos alguns fatos. Só porque você tem certeza de algo... Eu, por exemplo, tenho certeza de que vi um dinossauro ontem. Pois é, um Tiranossauro Rex, ele estava andando pela rua, eu tenho certeza, sim, ele estava lá. Putin tem que anunciar a mobilização, isso significa que ele fracassou, totalmente. Porque não tem dinheiro, não tem nada, ele praticamente não tem nenhum apoio, influência ou autoridade também. Sabe, aquela errou o alvo. Ele já não tem mais condições de manter esse poder, ele não é moleque, pronto, agora precisa ser substituído. O fato de que isso já é 100% certo é verdade. Bem, se algum cara diz pra mãe dele que isso é um fato 100% certo, provavelmente é verdade. No geral, por hoje é isso. Ou seja, o principal motivo são as consequências com esses mísseis Oreshnik e o desejo de que isso provavelmente acabe o mais rápido possível. Escrevam nos comentários se vocês concordam. Deixem um like. Deixem um dislike. Se não gostaram dessa narrativa horrível desse blogueiro, ai meu Deus, vou sofrer em silêncio. No mais, tudo de bom pra todos. Tenham um bom domingo. Tchau a todos. Legendas. Nossa principal tarefa é defender o país, criar condições e destruir o inimigo. E a vitória certamente virá. Legendas.